Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos seus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz resistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. E quando o mal me faz resistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Orar, Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Quando estou fraco, só em ti me torno forte. E quando pequeno, tu me tornas um gigante. Eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. E quando o mal me faz resistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Amém. Boa noite, irmãos. Bom, já que o chamado para hoje é orar, como disse o hino, eu convido a igreja para se colocar de joelhos, porque, irmãos, não dá para abrir a palavra de Deus sem pedir a Deus que nos inspire.
Vamos então ficar de joelhos? Pai amado, grandioso és tu, ó Deus. Que o seu nome seja exaltado nessa noite. Eterno Pai, que o Senhor venha nos inspirar pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor esteja, Senhor, nesta igreja aceitando esta adoração. Podemos sentir, Senhor, que o Senhor está no meio de nós. Podemos sentir a presença dos teus anjos e saber que tu és Deus presente em nossa vida. Pai, abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor, cada um que aqui está. E receba, Senhor, os nossos pedidos, os nossos clamores nesta noite. Pai, nos torna homens e mulheres de oração. Te pedimos em nome do teu Filho amado. Amém. Sabe, irmãos, nas orações da madrugada, estava um pouco aflita sobre qual seria a mensagem que o Senhor gostaria que nós trouxéssemos. Porque muitas mensagens já estão prontas. Muitas. Mas, porém, Deus sabe o momento de cada uma delas. E aí, muitas das noites perdidas, no qual eu precisei de clamar a Deus o que Ele precisava falar com a igreja. E aí veio vários temas, que um dos temas era a profecia. Mas então o Senhor disse o seguinte: a igreja precisa ter um chamado para a oração. Então, queridos, esse é o tema da nossa noite hoje. Chamados para um reavivamento na oração. Queridos, a hora um pouco avançou hoje. Estou um pouco preocupada com o tempo, mas vamos tentar passar a mensagem que o Senhor precisa falar conosco nessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 7. Mateus 7, de 7 a 11. Sabe, irmãos, muitas vezes nós tratamos a oração como um remédio, como algo que nós só precisamos fazer quando nós estamos tendo os sintomas. A oração é ocorrida muitas vezes em casos urgentes da nossa vida. Aconteceu um problema, corremos para o quarto para orar. Mas esse não é o propósito da oração que Deus pediu. O Senhor Jesus nos ensinou uma vida de oração, sendo Ele o Filho de Deus, orou constantemente e assim nos deixou o grande exemplo. A oração para nós deve ser um hábito e não um remédio. Porque você não toma remédio quando você está bom. Então, queridos, pense como está a sua vida de oração. Era comum vermos aqui, sabe aquelas mulheres de oração? Aqueles homens que clamavam de madrugada nas suas orações e que a gente podia chegar até aquela senhora e falar assim: ore por mim. Você sabia que ela iria orar. E Deus muitas vezes sente falta desses homens e dessas mulheres de oração. Mateus 7, 7 até 11 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vamos se deter ao primeiro verso de Mateus, no qual Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Se eu estou orando, se eu estou buscando, se eu estou batendo a porta vai abrir para mim. Queridos, eu não posso bater a porta para você. Você tem que bater a porta para abrir. Você tem que buscar para você receber. Se eu busco, eu que vou achar. Se eu estou orando na minha casa,
eu vou achar o que eu estou procurando. Ou quantas vezes na sua casa você foi lá no seu portão 3 horas da manhã, abriu o portão se ninguém bateu? Querido, só se abre o que se bate. E ainda em Apocalipse diz assim, eis que eu estou à porta e bato no seu coração. Até Jesus tem que bater. Quanto mais nós temos que bater a porta para recebermos o que nós precisamos. Então, meus irmãos, muitas vezes pensamos que só vir à igreja vai nos tornar salvos. Só de pisar na igreja vai nos tornar salvos. Mas de tudo o que o Senhor nos ensinou, o primeiro de todos é a oração. Aqui na igreja você aprende. Primeira coisa que você faz na igreja é adorar. Depois da adoração, é aprender. Para praticar lá fora. Para praticar na sua casa. Então, queridos, trazer seu filho à igreja não te salva. Não salva teu filho. Não salva seu marido. Se você não tiver o segredo da oração na sua casa, seu filho não será salvo. Se você não clamar a Deus pela sua criança. Agora uma pergunta que o Senhor quer te fazer. Quantas vezes o seu filho vê você de joelhos em oração? Quantas vezes você está vendo o seu filho de joelhos orando? Quantas vezes a esposa está vendo o esposo de joelhos orando? Ou o esposo vendo a esposa de joelhos, clamando, chorando, orando? Quantas madrugadas você levanta para você pedir a cura daquela doença que você pediu aqui na igreja? Muitas vezes a nossa mornidão faz algo com a gente que é muito ruim. Nós viemos aqui à igreja, fazemos o nosso pedido de oração, chegamos em casa e esquecemos do pedido que fizemos, ou até mesmo do pedido que fizeram e não oramos. Queridos, se você se propôs a orar, ore, porque Deus cobra. Então, o Senhor nos chama a um reavivamento pela oração. Não dá para separar o reavivamento da oração. E nem dá para separar a reforma do reavivamento. Porque não existe reavivamento sem reforma. E não existe reavivamento sem oração. Porque este é o segredo. Então, se diante de tantas mensagens, Deus falou, chama a igreja para orar. É o que Deus quer de nós. Então, meus irmãos, tem uma declaração de Ted Wilson que me deixou muito preocupada. Inclusive eu ia trazer, mas infelizmente eu esqueci. Mas eu não esqueci o que esse líder mundial da Igreja Adventista falou. Ele estava muito preocupado em sua mensagem. E ele disse assim, há uma onda de mundanismo entrando no nosso meio. Sabe, métodos mundanos para pregar só traz mundanos. O método de evangelização maior que existe no mundo, depois da pregação, é a oração. Você sabe por que aquele evangelismo não deu certo? Porque não houve oração, clamor da igreja. Queridos, pode ser a pregação, pode chamar o pregador Alejandro Bulhão aqui na frente. Mas se não teve a oração da igreja, nada vai acontecer. A igreja vai encher, vai esvaziar e vai esvaziar para sempre. Acabou. Só encheu aquela noite. Só veio a visita aquela noite. Porque nós temos que entender que a pregação ela é ligada à oração. E muitas vezes você está orando pelo teu marido se converter. Para o seu filho estar aqui com você. Mas o que acontece que ele não vem? Queridos, orar a Deus é clamar. É insistir. Quando ele diz não usar de vãs repetições, ele está dizendo na mesma oração. Mas ele quer que nós insistimos a ele pelo aquele pedido. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Ele não disse assim, só ora, eu vou te responder logo. É clama. Sabe o que é clamor? É oração de madrugada. É ficar com os joelhos doendo de oração.
Muitas vezes temos uma oração fraca, uma pregação fraca, um cristão fraco. Tem cristãos, irmãos, que estão tão secos e tão vazios que até a paz do Senhor que você deseja, você não recebe. Irmãos, a paz de Deus é algo que você dá e você recebe. Queridos, que tipo de cristão estamos sendo? Deus quer que eu seja a mulher de oração. Deus não está falando assim, essa pregação servia para fulano, fulano não está aqui. Não, a pregação serve para você, porque você veio aqui. A pregação serve para mim, porque eu tinha que trazer essa mensagem aqui. Queridos, porque nossa oração não tem poder. Não tem fervor na nossa oração. O que acontece? Eu não estou falando da oração desta noite. Eu estou falando dos nossos clamores na nossa casa. Porque muitas vezes a vida corrida nos faz uma oração corrida. Só que o que acontece? Deus não mudou. Ele não foi junto com a modernidade corrida. Deus não quer oração corrida. Deus quer oração sincera, clamor sincero. E chegou um ponto em que a igreja, em que Jesus teve que ensinar ao povo de sua época como orar. E ele vai nos ensinar essa noite também. Ted Wilson, o líder mundial da igreja, falou que o mundanismo estava como uma onda vindo sobre a igreja. Mas também que a reverência, mas também que algo muito preocupante era a guarda do sábado estava sendo esquecido. Queridos, todo sábado a igreja está cheia. Como Ted Wilson pode dizer que a igreja adventista está com problemas em guardar o sábado? Quem concorda com esse líder adventista que a igreja está com problemas de guardar o sábado? Lembre, queridos, que a igreja somos nós. Você sabe por que ele disse isso? Porque trazer o seu filho à igreja no sábado não é guardar sábado. Todo sábado a igreja está lotada. Isso não é guardar sábado. Entrar na igreja no sábado pensando algo vai acontecer. Eu vou na igreja sábado de manhã. E aí não vai no quarto, não vai no domingo, não vai dia nenhum. Mas no sábado ele tem que entrar ali, porque alguma coisa vai acontecer. Uma áurea vai ir na cabeça dele, virou santo. E aí a semana inteira eu estou santificado. Não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, não preciso estudar a lição, não preciso ler o Espírito de Profecia, não preciso nada. Porque no sábado eu estou na igreja. Você fala, você guarda sábado? Eu guardo, todo sábado eu estou na igreja. 9 horas da manhã eu estou na igreja. Não, às vezes eu chego às 10. Queridos, temos que vigiar nossas crianças no sábado. Queridos, guardar sábado nas redes sociais não é guardar sábado. Ter conversas vãs, tolas, neste dia, não é guardar sábado. Deixar que seu filho quebre este dia não o vai tornar santo, salvo, para encontrar com Jesus. Por que a preocupação com o sábado? Porque vir à igreja é miticismo. Achar que vai se tornar santo por botar o pé aqui e não ter santidade em casa, no falar, no agir, no pensar, no ver. O que seu filho está vendo em casa? O que você tem visto em casa? O que seu filho tem trazido para a igreja, queridos? Pelo amor de Cristo Jesus, desliga esse Wi-Fi aqui dentro. Ou desliga essa internet aqui dentro, porque você está sendo tentado a entrar no WhatsApp aqui e conversar. Então, querido, não permita isso na sua vida. Não deixe que a tecnologia te consuma a ponto de tirar sua adoração. A ponto de um Deus santo tremendo estar aqui na frente e você está assim, ó. Ou no jogo, como às vezes vemos o jovem. Mas se o pai e a mãe estão do lado, como que o ancião vai chegar para falar alguma coisa se o pai e a mãe estão do lado? Então, queridos, é nós que temos que vigiar nossos filhos, nossa casa, nossa vida. Por isso que Deus está nos chamando a orar e vigiar. Lembra que a Bíblia fala os dois? Jesus não falou assim, ó irmão, você só ora. Alexandre, você só vigia, não precisa fazer mais nada. Em Primeiros Escritos, na página 73, diz assim. Ellen White perguntou ao anjo, por que não há mais fé e poder no Israel espiritual? Ora, nós temos as mensagens. Mas disse o anjo,
Largai muito depressa o braço do Senhor. Enviai insistentemente vossas orações ao trono e persisti nelas com fé. As promessas são certas. Crede que as recebereis e o que pedis, tê-los-á. Queridos, quem foi que ensinou? O anjo. Pedir com insistência. Teu esposo não é crente? Ele não vai dormir ímpio e acordar crente. Não. É oração. É joelho no chão. É clamor. É orar a Ele pelas madrugadas. É orar a Ele de manhã. É orar por Ele de tarde. É insistir a Deus. É clamar. Você está orando há 1 ano? Ore por 2. Você está orando por 5 anos? Ore por 10. Mas insista. Até que algo aconteça na vida dele. Até que algo aconteça na vida da sua mãe, do seu pai, de alguém que precisa se converter. Insista a Deus até que o Espírito Santo vai lá e incomode. Incomode tanto a ponto daquela alma não aguentar o Espírito Santo ali, ó, na mente. Porque você sabe que isso acontece. Você sabe que a oração não volta sem resposta. E muitas vezes ficamos assim. Ah, não, eu orei, mas a resposta pode ser espere, não, talvez. Isso nos deixa morno. Então, queridos, não é isso. Deus disse, ore, peça e você terá. Muitas vezes, queridos, nós caímos em tentação, muito fácil. Mas aí o Senhor disse, oreis para que não caís em tentação. Por que você caiu em tentação tão fácil? Porque você não orou. Faltou uma vida de oração. Porque se o segredo e a resposta é a oração, por que eu estou caindo em pecado? Por que a minha vida não muda? Sua vida nunca vai mudar sem oração. Porque a sua vida é sempre a mesma. Ano passado você veio aqui, você sentou no banco, você voltou para casa, você veio aqui e está vindo aqui e nada muda na sua vida. Porque não é aqui. Aqui é para aprender, praticar lá. Praticar na sua casa, praticar no seu trabalho, em todos os lugares que você estiver. Apocalipse 3,15 diz que a igreja de Laodiceia está morna, mas Jesus quer que ela seja quente, e ele diz assim, ou fria, mas não fique indeciso, não fique frio demais a ponto de não orar em casa, a ponto de não clamar a mim para que eu responda. Irmãos, bota aqui o slide que a gente vai ler um texto importante da serva do Senhor, na qual Deus disse assim. Qual seria a posição correta da oração? As mensagens do Espírito de Profecia são muito coerentes. São muito certas. Leia só esse texto. Quem fica de joelhos diante de Deus, permanece em pé diante de qualquer circunstância. Pode passar. Veja bem que aqui está relacionado oração em pé. Tem exemplo na Bíblia de oração em pé? Tem, irmãos. Tem exemplo na Bíblia. Tem exemplo na Bíblia de oração de joelhos. Tem muito mais do que isso e um etc. depois. Tem mais exemplos de oração de joelhos. Pode passar, irmão. Eu queria... Volta antes, por favor. Tem uma parte importante aqui que diz assim, olha ali. O fariseu e o publicano justificado oravam em pé. Os dois oravam em pé. Aí diz assim, naquele tempo, oravam no templo só em pé. E em Mateus 6,5, Jesus condena esse tipo de oração. Preste atenção. Fariseus e publicanos só oravam em pé. E Jesus, em Mateus 5,6, diz assim, Mateus 6,5 diz assim, e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Oravam para quê? Para serem vistos. Para orgulho. Vejam, eu estou orando. Só que o Senhor recrimina somente a oração em pé. Não permita, igreja, que um culto se passe sem que prostremos de joelho.
Não permita que um culto inteiro façamos oração em pé. Porque de joelhos somos grandes. Porque somos humildes. Pode passar, irmão. E aí, assim, a serva ali diz assim: ajoelhar-se é uma excelente posição para orar. Posso até afirmar que é a melhor posição para oração. Entretanto, na Bíblia encontramos também pessoas orando e estando de joelhos. Ali não dá para enxergar, tem que ler por aqui mesmo. A parte azul, irmão, são as partes importantes que preciso ler. Essa parte aqui, na íntegra, vai estar na nossa página do Face de Evangelismo, que se chama Estudos Bíblicos Verdade do Fim. Então, todos os nossos estudos a gente coloca lá. E ali está assim: veja o que as Santas Escrituras dizem ser preciso para que a oração seja ouvida. É importante que a oração seja feita crendo, com fé, aborrecendo o mal, a soberba, a arrogância, o caminho errado e a boca perversa. Deus atende à oração da pessoa que procura guardar os seus mandamentos. Ao orarmos é bom que estejamos sem ódio no coração, com a vida familiar coerente, sendo criteriosos, sóbrios, amorosos, justificados em Jesus. Devemos pedir segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Pode passar. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 311, eu não tinha lido, mas ao ler eu me surpreendi com esse texto, na qual a serva do Senhor diz assim: a posição mais apropriada para a oração. Tenho recebido cartas perguntando-me sobre a posição que deve ser assumida pela pessoa ao fazer a oração ao soberano do universo. Onde estiveram os nossos irmãos a ideia de que deviam estar em pé quando orarem a Deus? Alguém que por cerca de 5 anos se educou em Bat Creek foi solicitado a fazer a oração antes que a irmã White falasse ao povo. Mas quando ouvi pôr-se em pé, enquanto os lábios se iam abrir em oração a Deus, minha alma foi levada no íntimo a dar-lhe uma repreensão pública. Chamando-o por nome, disse-lhe: prostre-se de joelhos, esta é a posição apropriada. Pode passar. E ainda em Mensagens Escolhidas tem um texto todo ela falando sobre isso. Tanto no culto público como no particular, é nosso dever prostrar-se de joelhos diante de Deus quando lhe dirigimos nossas petições. Este procedimento mostra a nossa dependência de Deus. Aí ela vê que uma frouxidão progressiva, vocês vão entender o que eu estou falando no final. Uma frouxidão progressiva cresce no meio do povo de Deus. Diz assim: apresenta esses textos comparativos com a pergunta: onde recebeu o irmão H a sua educação? Em Bat Creek. Será possível que em todo o esclarecimento que Deus tem dado ao seu povo sobre a reverência, pastores, diretores e professores de nossas escolas, por preceito e exemplo, ensine os jovens a ficarem em pé na devoção como faziam os fariseus? Ela está falando o quê? Que estavam sendo ensinados somente a oração em pé. E aí ela diz o quê? Que não devemos orar como os fariseus, somente em pé. Consideremos isso demonstrativo de sua presunção em importância própria. Devem essas características tornar-se distintas. Temos a esperança de que nossos irmãos não manifestarão menos reverência a respeito ao aproximar-se do Deus único, vivo e verdadeiro, do que os pagãos manifestam para com suas divindades idólatras. Ou estes povos serão nossos juízes no dia da decisão final. Falo a todos os que ocupam os lugares de professos em nossas escolas. Homens e mulheres, não desonreis a Deus pela irreverência e imponência. Não vos ponhais eretos em vosso farisaísmo ao fazerem vossas orações a Deus. Mas prostrai-vos frequentemente de joelhos diante de Deus e adorai-o. Aí ela diz aqui embaixo que a oração de joelho é uma sujeição ao Espírito de verdade. É uma sujeição ao Espírito Santo. Pode passar, irmão. Aconselho a todos que não absorvam o espírito de irreverência. Este espírito de reverência para com Deus ensina os homens a maneira de se aproximarem do seu Criador. Estamos a viver em tempos perigosos. O povo de Deus fazem a profissão de ser o povo que guarda os mandamentos de Deus, mas estão a perder o seu espírito devocional. Quantas vezes você viu pessoas orando
de olhos abertos, orando, fingindo que estão orando, mas mexendo no celular ou fazendo qualquer outra coisa, ou conversando. Não permitam isso em sua vida, meus irmãos. Não permita. Para orar não é necessário que estejais sempre prostrados de joelhos. Cultivai o hábito de falar com o Salvador quando sós, quando estão caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Em Ciência do Bom Viver, ela diz: você pode ficar de joelhos? Ajoelhe-se. Mas ela diz que há momentos que nós podemos fazer nossas orações, aonde? Na mente. Você está dentro do ônibus? Ore. Você está fazendo seu trabalho de casa? Ore. Então, nem todos os momentos você precisa estar prostrado de joelhos. Há uma onda que estava surgindo, mas que foi corrigido, de pessoas que estavam a ponto de se ajoelharem na rua orando. Não é próprio. Se nós estamos fazendo um evangelismo na rua, não é próprio que se ajoelhe devido às sujeiras da rua. Então, temos que usar bom senso, e o Senhor está nos educando a usarmos o bom senso. Ellen White, na bênção final, algumas vezes, não em todas, foram poucas as vezes que viu-se Ellen White fazendo uma oração em pé. E cita nesse capítulo, que nós lemos sobre o fariseu e publicano, ambos orando em pé. Porém, publicano estava prostrado no seu íntimo. Querido, quem estava prostrado no íntimo? O publicano. Ele estava orando em pé. Você, quando está orando na sua casa, em pé, o seu coração tem que estar prostrado, humilhado. Então, às vezes era necessário que Ellen White fizesse uma oração em pé, mas, porém, o coração deveria estar prostrado, chamando a reverência. Estamos falando sobre a oração de joelhos? Sim. Estamos falando também que os olhos devem estar fechados. Por quê? Para que nada distraia a sua mente. Eu sei que muitos textos aqui são bons, mas vocês podem procurar a gente no Facebook e lá vai estar esse estudo. Usar linguagem simples. Não precisa usar coisas muito difíceis aqui. Linguagem teológica. Use palavras simples para que a igreja possa se unir à oração. Mas nos ajude a reconhecer nossa condição caída sobre o pecado, nossa influência e nossa absoluta dependência dele. Quando chegamos a Deus, o quê? O último parágrafo, quando chegamos a Deus em oração de joelho e com solenidade. Isso não nos fará mais santo, nem mais digno diante de Deus. Mas nos ajuda a reconhecer nossa condição caída como pecador. Orar de joelho não te torna mais santo, mas te torna um humilhador, humilde diante de Deus. Pode passar, irmão. Nós vamos só ler o título ali que diz: a congregação se ajoelha depois de levantar-se em consagração. Ellen White, ao fazer uma pregação, foi necessário fazer a oração em pé com a congregação para dar a bênção final. Então, há algumas vezes que Ellen White fez a oração em pé, sim. Pode passar. A congregação apinhada na Europa permaneceu sentada. O que aconteceu foi que, ao fazer o pedido final para quem quisesse aceitar o evangelho, Ellen White, no meio de tanta gente que estava ali no local, ela precisou de deixar com que os irmãos ficassem em pé, porque estava apinhado de gente o local. Em pé não, sentado. Os irmãos tiveram que permanecer sentados. E os que queriam receber o evangelho precisavam vir à frente. E ela orou com os irmãos que estavam à frente. Orou em pé, porque era um momento que não era impróprio colocar a igreja de joelhos. Entende, irmãos? Então, a coerência. A palavra de Deus é coerente. Pode passar, irmão. A congregação ajoelha-se para a oração, a consagração. Quando é chamados à consagração, coloque a igreja de oração, irmãos. Ajoelhamos em oração. Meu filho tomou a direção e certamente o Senhor dirigiu a súplica, pois ele parecia orar como se estivesse na presença de Deus. Ellen White relata a oração de seu filho. Querem indicar essa determinação colocando-se em pé. Ali diz assim, num congresso obreiros na Califórnia, também aconteceu de Ellen White fazer uma oração em pé. Pode passar. Alguns consideram ser um sinal de humildade orar a Deus de maneira comum,
como se estivessem falando com um ser humano. Eles profanam o seu nome misturando desnecessária e irreverentemente em suas orações as palavras. Deus Todo-Poderoso, tremendas e sagradas palavras, que nunca deveriam passar pelos lábios, senão em tom submisso e sentimento de respeito. Veja bem, nós iremos falar sobre uma onda que está tomando as nossas igrejas. Veja bem o que está dizendo assim, uma nova onda de oração centrante no nosso meio. O que é oração centrante? Quem já ouviu falar sobre isso? Oração centrante é algo que você é o centro. Agora, irmãos, eu sei que você vai se escandalizar, porque essa onda de oração centrante tem sido falada por muitos líderes muito famosos do nosso meio. E o ensinamento, as pregações ensinam a orar. E esses ensinamentos está contrário à Bíblia, porque nessa pregação a oração centrante é ensinada da primeira forma. A oração centrante não engrandece a Deus. Não ore pedindo a Deus. Não agradeça. Não peça. Fala tudo que vier à boca. Fala tudo que pensa, até os piores pensamentos. Conte o seu dia, conte sua novela, conte tudo que você assista para Deus. Tudo que te aborrece, conte para Deus. Abre rapidinho aí Eclesiastes 5:2. A oração centrante diz que você deve falar tudo para Deus. Você deve contar o seu dia, seu aborrecimento. O meu patrão, isso é que está sendo ensinado. Meu patrão me aborreceu. Tudo você deve falar para Deus. A oração não começa engrandecendo, nem falando, nem pedindo nada a Deus. Ela começa falando assim, Senhor. E muitas vezes não usa a palavra Senhor, usa você. Se refere a Deus como você. E diz assim, quem achou o texto, lê para mim. Eclesiastes 5:2. Não precipite tua boca. A palavra de Deus, quando fala não precipite sua boca, como que eu posso ensinar a oração centrante que diz que você deve falar tudo que vier à tua boca? Quando a palavra de Deus diz para você não fazer isso. Outra diz que o tipo de oração ensinada está sendo falado bem assim. Eu tive que escrever porque é algo que realmente nos chama a atenção. Porque foi ensinado dessa forma, no púlpito. Diz assim, eu vinha no carro, sabe, falando com Deus. Você não deveria ter deixado o playback daquela menina atrapalhar o culto. Eu falei porque era o que eu estava sentindo. Isso é relacionamento, tem que falar o que você quer. Essa foi as palavras. E depois disse assim, não agradeça a Deus, não peça. Não faça nada disso. Fale com Deus o que te distraiu. Se você orou e se distraiu, fala para ele, Senhor, eu me distraí porque aquela menina fez isso, isso e isso. Fale com ele como uma pessoa. Deus é pessoal. Isso é que está sendo ensinado. Fale com ele como um amigo, como você fala com seu colega, como você fala com uma pessoa do seu lado. Fala o que você está pensando sem mais palavras. Fale tudo que te chateie. Comece a orar, Senhor, desse jeito que você quer me tratar? Veja bem, comece a orar. Senhor, é desse jeito que você quer me tratar? Porque eu não pedi para nascer. Não pedi para vir ao mundo. Não pedi para ser crente. Sabe aquele evangelista que você mandou na minha casa? Pois é, eu não pedi para que ele fosse na minha casa. E ainda você me diz para eu pregar o evangelho. Eu trabalho, tenho que ir na minha casa, tenho que trazer o pão de cada dia, sustentar. E o Senhor não me ajuda. Se o Senhor vai me tratar como assim, me mata logo, em nome de Jesus, amém. Esse é o tipo de oração sendo ensinada desta forma. Não basta só falar para não fazer, tem que ensinar a fazer. Então, queridos, é lamentável a situação entre o povo de Deus, mas nós estamos sobre avisos para que isso não venha até nós, né, irmãos? Em Isaías 45:9 diz assim, e mais tenho... Isaías 45:9.
Nós temos que abrir, irmãos. Abre aí. Estamos terminando? Podemos falar com Deus assim, Senhor, por que você deixou isso acontecer comigo? Podemos, irmãos, falar com irreverência diante do Senhor? Não. Porque acaso pode o barco reclamar com o seu olheiro? Não, não pode. Em 1 Escritos, página 29, diz assim: vi que o santo nome de Deus devia ser usado com reverência e temor. As palavras Deus Todo-Poderoso são juntadas e usadas por alguns em oração de maneira irrefletida. O que significa irrefletida? Descuidada, dispensar, não pensou antes de falar. Precipitada, insensata, de forma leviana. Aí ela diz o quê? Que isso é desagrado a Deus. Disse o anjo, não se associem a tais orações. Não se associem a tais pessoas. Ainda em primeiros escritos, irmãos, se vocês não têm esse livro, tenham eles em casa. Para terminar, eu não vou ler, mas eu vou falar rapidamente, explicando o que Ellen White viu. Depois que ela teve uma visão do trono de Deus, ela viu o pai e o filho. Admirou a pessoa do pai e do filho, mas não pôde ver o pai, porque o pai estava envolto em nuvens, envolto numa luz muito grande. Mas ela viu que havia um povo, ela viu o mundo e o povo de Deus. Mas quando ela vê o povo de Deus, ela vê 2 grupos. Em um grupo, para não ler, a gente conta para ser mais fácil. Mas quem tem primeiros escritos pode conferir na página 55 em diante. Ela vê um grupo que estava com incessante oração. Fervorosos em oração. E aí ela vê que aquele grupo seguiu Jesus quando Jesus se levantou. Jesus se levantou e foi para o lugar santíssimo. E aquele grupo em oração foi junto. Só que ela vê ainda um povo adventista ainda, um povo de Deus ainda, prostrados. Como prostrados? Orando então. Mas por que eles não se levantaram e foram seguir Jesus? Sabe o que aconteceu com aqueles que continuaram prostrados? A luz que Jesus derramou sobre aquele outro povo que o seguiu e que se prostrou, diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Lembra-se da Bíblia quando Jesus sopra sobre os discípulos? O Espírito? Antes de ele subir? Jesus sopra sobre aquele povo o Espírito Santo. Eles recebem. Aí ela diz que ali tinha poder, tinha luz. Só todos os atributos do Espírito Santo. Só que aquele povo que estava prostrado, Ellen White vê que Satanás ministrava sobre eles trevas. E ela diz que aquele povo que estava prostrado era um povo descuidado, irreverente e que não tinha temor. Sabe o que significa temor a Deus? Profunda reverência, profunda obediência. Queridos, Deus nos chama hoje para seguir Jesus aonde Ele está. Jesus entrou no lugar santo dos santos. Precisamos entrar no lugar santo dos santos com Ele pela mente. A minha mente deve estar no santo dos santos. Não contemple só a cruz. A cruz é símbolo de salvação? Sim. Mas não se limite só ali. Porque o povo que está cuidados em oração, prostrados em oração, eles foram para Jesus no lugar onde Jesus entrou, Santo dos Santos. Queridos, Deus te chama hoje para orar, para ser uma pessoa de oração. Aprendemos hoje que nós temos que clamar, que pedir, que insistir a Deus até que alguma coisa aconteça, até mover os céus. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo homens de oração. Eu vejo Moisés falando assim, não consuma esse povo, ou se não risca o meu nome do livro da vida. A gente vê Daniel orando 21 dias, até que a resposta veio. Mas a gente vê Daniel também orando uma vez só e a resposta já veio. Quantas vezes você saiu da oração e falou assim, eu tenho certeza que Deus ouviu. A resposta já veio. Mas tem vezes que você tem que orar mais, tem que clamar mais. Os jovens precisam ser jovens de oração. Você sabe por que os jovens precisam ser jovens de oração? Porque a gente vê na Bíblia, jovens de oração. Ensina seu filho a orar, ore com ele, se prostre com ele, clame, para que ele também receba o Espírito Santo. Não fique só pensando, a igreja será reavivada. Não fique só pensando que a chuva serôdia virá sobre a igreja, o Espírito Santo virá sobre a igreja. Isso é pessoal. Há alguns que vão receber, Ellen White diz, e outros não irão receber.
Isso é pessoal, irmãos. Clame o Espírito Santo e ele virá sobre você. Peça e receberás. Queremos convidar a igreja agora, quem puder, a se colocar de joelhos para terminarmos. E nós vamos pedir a Deus para que Ele nos mude, nos transforma e nos torne homens e mulheres jovens de oração. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, Deus de bondade. Pai Santo, Tu és maravilhoso e magnífico em nossa vida. Um amor que não podemos medir. Um amor que nem podemos compreender e nem os santos anjos compreendem, Pai. O Senhor nos chama hoje para sermos pessoas de oração. O Senhor diz que podemos fazer o que quisermos, investir o dinheiro que for na pregação do Evangelho, mas se não orarmos antes, nada adiantará. Senhor Deus, queremos ser como o seu servo que se chamava Jonathan Edward. Ele pregou, Senhor, uma vez e as pessoas todas se converteram daquele lugar. Sabe por quê, Senhor? Porque ele ficou 3 dias orando e clamando a Ti. Não comeu, não dormiu, só orando. Me dê a Inglaterra. E foi dado a ele, Senhor. Milhares de pessoas se converteu. Senhor, não queremos só falar para as pessoas do Seu Evangelho. Nós queremos orar por elas. Nós queremos clamar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, orar pela nossa vida espiritual para que algo aconteça, para que o céu se mova e que a misericórdia de Deus venha sobre nós, Senhor. Abençoe essas famílias que aqui estão, Pai. Precisamos mudar a nossa vida, precisamos transformar a nossa casa, tirar tudo o que não é seu. Precisamos tirar, Senhor, o que desagrada a Ti. Mas precisamos da Tua força. Nos chame à oração, Senhor, na nossa casa. Nos incomode com o Teu Espírito, nos chamando à oração, para que possamos se prostrar. Abençoe os anciãos desta igreja, para orar por esta igreja, para orar pelas pessoas. Obrigado pelo culto da quarta-feira, porque a quarta-feira tem que ser a quarta da oração. Que possamos, Senhor, ter uma transformação em nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai Santo, ao irmos para a nossa casa. Obrigado pela proteção. Te pedimos isso, Senhor, não pelos méritos, mas somente os méritos do Teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. Jesus.